Se você não sabe, não tem nem ideia de como criar uma carteira, de como que você se sente mais confiante nesse mercado e para de perder dinheiro, Treinamento Modesto, o primeiro link na descrição é perfeito para você. Bitcoin hoje dando motivo para reverter, estamos tendo o Bitcoin subindo, S&P 500 subindo, as altcoins subindo, questão de 50% hoje, tá tudo em motivo de festa. Mas calma, precisamos analisar e vamos ver se esse cenário é totalmente confiável como parece. Então, bem-vindo. A primeira coisa que a gente pode perceber claramente é que a alta que a gente está vendo no Bitcoin, que chegou a ter uma alta bem maior do que 3%. A gente chegou a ter 6% de alta hoje, chegamos quase passados $31.200, o que foi maravilhoso. A questão é que ele tende a voltar cada vez mais para a região dos $30 mil e ele está preso nessa região. Ele não consegue ter força para cair e para subir, até porque toda hora depois de qualquer movimento ele volta para essa região. Ou seja, o que está acontecendo? O mercado está aproveitando, empurrando essa faixa de preço, possivelmente para fazer um processo de acumulação. Estamos tendo pessoas grandes acumulando nesse momento. Enquanto isso, precisamos olhar várias outras coisas. A alta pode ter sido levada pelo S&P 500, que está acima do nosso suporte psicológico, que o suporte psicológico é esse $4 mil, ou 4 mil pontos aqui como é o índice, tá? Então, nessa situação, a gente precisa colocar na nossa mente que nenhuma força vendedora ou compradora, ela é infinita, ela tem algum fim, ela vai chegar à sua exaustão. E o que a gente vem presenciando no S&P 500, no mercado tradicional, é uma força vendedora sem fim, tá? Assim como a gente teve lá no crash do Covid em março de 2020, a gente teve o que? Uma queda muito forte. E o que aconteceu depois? Cara, a gente chegou em uma queda tão rápida que depois o mercado só conseguiu subir sem nenhuma resistência ali no meio do caminho, ele passou tudo. É nessa mesma ideologia que a gente tem que pensar agora. A gente está tendo uma queda muito forte, um sell-off gigantesco, causado por várias coisas. Luna, principalmente, deu um baque gigante no mercado. A gente está tendo realmente uma quebra de confiança. É muito receio no ar, o que está totalmente justificado. E isso abre muitas oportunidades e basta a gente ficar esperto. Então, tudo que está acontecendo hoje está maravilhosamente bem. O S&P 500 acima do suporte. O que significa isso? Que essa queda que a gente está tendo, tanto no Bitcoin quanto no S&P 500, ela está sendo sustentada por um suporte. Bitcoin suporte dos 30 mil e o S&P 500 no suporte dos 4 mil pontos. Olha só como é que o sell-off deu uma parada, isso é ótimo. Ou seja, estamos tendo o Bitcoin subindo na dominância. Dominância chegando nos 45%. Cara, isso é maravilhoso. Você que acompanha aqui, se você não acompanha, eu já quero o seu like e a sua inscrição. Então, olha só, a gente tem a dominância do Bitcoin, como a gente vem conversando, na verdade faz meses que a gente tinha alvos da dominância em 45%. E é a partir desse momento que a gente consegue criar um cenário totalmente favorável para subir. A gente fica muito claro isso, porque a gente teve uma dissolução, eu não sei nem se isso existe, mas o valor todas das altcoins dissolveu, sumiu, o que deu quedas gigantes nesses últimos dias. Isso abriu espaço para a dominância subir. A dominância subindo significa que o Bitcoin está segurando mais que as altcoins. Então, o que a gente está tendo hoje? Altcoins subindo 20, 30, 40, 50%, mas entra na sua cabeça que a gente teve uma perda muito grande nas altcoins, a maioria do market cap delas caiu muito, ou seja, para você empurrar o mercado para cima, você não vai precisar de muita grana, tá? Então, como os mercados caíram muito, foi uma porrada muito grande, não vai necessitar muito dinheiro, muito capital para você empurrar eles para cima de novo. Ou seja, estamos tendo um pump gigante nas altcoins? Sim. A questão é que a dominância não está cedendo também porque, vamos lá, o capital que o Bitcoin precisa para subir é muito alto. O capital das altcoins que precisa subir é muito baixo. Então, esse capital baixo entrando não faz diferença para a dominância. Isso é extremamente saudável para você ver que, apesar de tudo, o Bitcoin consegue se manter acima e tomar a liderança. É isso que a gente precisa, tá? Ou seja, temos dados que Bitcoin chegando nos 45% da dominância, estaremos com certeza com muitas chances de reverter o cenário. O que está ajudando a gente com certeza, com maior possibilidade possível, é o Bitcoin se mantendo nessa faixa de preço aqui, tá? Acima desse último fundo que era como se fosse nossa última esperança. E nota que, olha só, né?
O mercado não perdeu essa região. O mercado está se mantendo acima desse último fundo que a gente formou. Seria a nossa última esperança entre a reversão e entre um período muito perigoso de várias quedas que a gente teve uma noção do que aconteceria. Altcoins descendo muito, tá? Tivemos uma queda violenta e o Bitcoin está se mantendo muito bem nessa história. Ou seja, a gente chegou várias vezes a perder suporte, formamos sombras maravilhosas e conseguimos nos manter acima e hoje abrimos em alta. Se a gente der uma continuidade a essa alta, a gente pode dar uma chamadinha em uma reversão ou o quê? Um fundo temporário chamado de pullback. Isso dá espaço para a gente ter um respiro no mercado, consequentemente temos que ficar espertos, porque pode ser um respiro responsável por mais queda e não descarte isso de forma alguma, tá? Então a gente tem simplesmente alvos como 31 mil, temos alvos como 32.500 e a partir daí eu já acho que vai ficar meio perigoso da gente, cara, simplesmente falar que reverteu, tá? Então, no cenário mais favorável possível, a gente precisa de um respiro no mercado, esse respiro levaria a gente lá para os 32.500, a gente já foi nos 31, mas, cara, subiu, bateu, voltou e não deu nem chance de confirmar. Então a gente precisa de uma alta mais consistente para trazer um pouco de confiança para o mercado, para sim o mercado derrubar novamente, se possível. Mas também não descarte a possibilidade de que a gente já está mantendo uma tendência de baixa faz um belo tempo, tá? Isso com certeza fortalece cada vez mais para uma reversão ou uma revirada da história aqui de uma vez por todas e a gente começar a partir para cima, lembrando, né? O mercado adora fazer um fundo, tacar um desespero, depois ele fazer um fundo mais baixo ainda, tacar mais desespero ainda e depois reverter. E como é que eu sei disso? Bom, porque eu tenho 2 olhos e se você tiver um, não tem problema, você vai enxergar também. Que é simplesmente o que aconteceu na metade do ano passado. A gente tem um fundo sendo formado, medo. Mais um fundo sendo formado, nossa, perdeu aquele fundo, aí ficou tenso. E depois ele vem de novo. E quando ele vem aqui, ele matou a esperança, você que viveu essa época ali, as esperanças já estavam lá nos 20 mil dólares. O que aconteceu? Bom, reverteu, tá? E rompeu o topo histórico ainda. Então, nesse exato momento, a gente está mantendo cada vez mais forte essa estrutura de queda. Quanto mais a gente empurra ela, mais perto fica da gente chamar a reversão e reverter o cenário e iniciar esse novo ciclo de alta que a gente está precisando. E não achem, tá, que o que a gente teve aqui foi uma super alta. E se você não vivenciou, com certeza você vai vivenciar uma das maiores altas do mercado, porque tudo está confluindo para isso. Pode ser agora? Pode ser depois, mas eu acredito ainda que esse ano 2022 vai ser um ano maravilhoso para muita gente. Basta você ter o quê? Estratégia, você saber a hora de comprar, hora de vender. Se você compra agora, tá se achando fodão e não vende, você vai ficar ganhando dinheiro virtual e nunca vai colocar dinheiro no bolso. Então você tem que ter estratégia. Então olha só, nós temos aqui, isso aqui tá lindo, tá? Mas eu realço aqui. Muita atenção nesse momento, a gente precisa se manter acima dos 30 mil dólares e confirmar. Então a gente tem essa vela de hoje, se amanhã a gente continuar um dia verde e também no S&P 500 ele conseguir se segurar, o sinal que a gente pode ter, que a gente pode esperar uma alta é justamente esse gap aqui que está chamando para ser preenchido lá para os 35 mil, então não duvide que a gente possa subir, de acordo com o Fibonacci temos total condição de voltar a essa região, 50% de retração contrária à queda do Fibonacci aqui, dando alvos maravilhosos para a gente fechar esse gap. Portanto, você está esperando mais queda? Você quer o fim do mundo? Antes a gente tem uma grande probabilidade de bater nos 35 mil dólares.